já lia muito quadrinho e eu entrei na fábrica de quadrinhos, depois eu virou a Quanta e fiquei lá 4 anos. 4 anos foi tipo, minha faculdade, foi isso. Assim. A gente entrou, acho que no mesmo ano, 2001. Mas são turmas diferentes. Turmas diferentes, né? Dias, horários diferentes. E aí a gente fez parceria a primeira vez por causa do fanzine da Quanta. Porque quando a gente entrou, tinha alguns artistas que desenhavam da fora. Né? Não tinha um mercado muito grande. Ainda não existe um mercado de quadrinhos, né? Existe uma cena, existe, né? Não é um mercado especificamente. Mas o que tinha muito era desenhar para os Estados Unidos, né? Desenhar super-herói. E aí a nossa primeira parceria foi uma história que era de 2 páginas na época, que chama Espera. E a nossa edição falava de Modit. Então a nossa história encerra essa edição. E foi a primeira vez que eu vi meu tempo publicado por uma editora. Eu via muita publicidade no gibi da Abril, de super-herói, da fábrica de quadrinhos. E também eu acabei descobrindo que existe mais do que isso, na verdade, um mercado de ilustração maior. Então foi uma percepção mais que foi ficando mais completa. Mas tudo foi porque eu comecei a estudar quadrinho. A vontade, querer, veio desde lá quando eu encontrei o João e o José em oficina cultural, fazendo cursos de quadrinhos. Eu estudava numa escola técnica aqui no Sul. Então já está direcionado para o mercado de trabalho, desde obra, sabe? Essa formação assim, foi algum lugar que não cruzava com desenho. O desenho era uma vontade mais pessoal. Por não ver essa possibilidade de trabalhar com desenho, eu estava ali focado em ser eletrotécnico. Cheguei meus 19, 18 até 21, trabalhar nessa área. Depois que passei por essas paradas aí, eu falei, cara, não é isso que eu quero. E foi quando eu vi anúncio da Quanta, como eu falei, no fundo de revista ali, tem uns anúncios. Trabalhar nessas áreas me possibilitou, mas quando eu entrei, eu falei assim, cara, beleza, estou pagando curso não é só como oficina cultural lá atrás, estou conhecendo e tal. Agora, se eu estou pagando, agora eu quero ver algo disso. A gente fala assim, mesmo a diferença de idade era pouca, 3, 4 anos. Mas eu não tava com esse foco, eu não tava com esse sangue no olho, né? Eu parecia um idoso perto da molecada. Ele estava muito quieto, ele é mais quieto mesmo, mas ele estava muito mais focado mesmo. A gente estava, acho que a gente era um pouco mais novo só, mas muito mais empolgado de estar falando de quadrinhos e encontrando pessoas com os mesmos gostos. Em todo caso, foi mais um lance de, nossa, a escrita é algo que é importante para mim. Então foi tanto que tem gente que nem sabe o desenho hoje. Eu acho que eu consigo fazer algo que preencha mais, eu acho. Mas eu amo desenhar, eu gosto muito de desenhar ainda, mas dá muito trabalho, então eu gosto de fazer parceria porque também, se eu tenho a sorte de ter um parceiro incrível que nem o Jeff, assim, completa, tem uma narrativa melhor que a minha, sabe? Ele tem referências diferentes, e isso completa no que eu quero passar. E assim, entre isso aqui e Jeremias foram 13 anos. Quando a gente reencontrou para fazer Jeremias, era outra pegada de parceria, assim, O olhar dos dois estava diferente, assim. Foi mais orgânico que isso, na verdade, assim. Eu acho que pelo fato de já se conhecer há muitos anos, ter continuado próximo, né, trocando ideias sobre as coisas, muitos anos, é que tinha muito diálogo, né? Não dava um roteiro e faz do meu jeito. São pontos muito específicos, eu sempre comento que vai lá, escreva o roteiro inteiro, mostra pro Jefferson, e ele tem pontos específicos que geralmente era do diálogo. E eu bati bola, assim, eu acho que dava pra... E aconteceu isso no Jeremias, né? Eu entendi o que você quis dizer nessa fala, mas essa fala é muito importante, e se correu o risco de ser mal compreendido, porque eu entendi o que você quis dizer. Mas e principalmente com o Jeremias, a gente tem não é só que ele é um personagem grande, assim, ele é um personagem maior agora, né? Ele era um personagem que ninguém conhecia, mas ele é um personagem da Turma da Mônica, então ele chega mais fácil nas pessoas por causa disso. E a gente está falando sobre racismo na infância, através do estúdio de Maurício de Souza. A responsabilidade não só existe por causa disso, a gente já traz essa responsabilidade do nosso trabalho, como a gente encara a vida, como a gente encara contar histórias, né? Tem uma responsabilidade nisso,
mas ele vai chegar em mais gente, e com o passar do tempo a gente viu que chegou nas pessoas de uma forma muito forte, com um carinho muito grande. A responsabilidade, a gente não pode errar com o Jeremias, ele vai continuar para sempre, assim. O personagem que a gente ama e que a gente é um avatar dos meninos que nós fomos. E a gente está querendo representar também crianças negras e adultos na pele dos pais dele, dos avós. A gente está querendo representar pessoas negras no geral e geracionalmente. Então a gente tem uma preocupação muito pessoal na hora de contar histórias com ele. Não tem nenhum tipo de mal-entendido, sabe, sobre o que o personagem quis dizer, porque isso não é só um trabalho que não seria bem feito. Seria uma má representação de uma situação, de uma pessoa que poderia existir, porque existe alguém que é que nem a mãe de Jeremias, ou que nem o pai, ou que nem os avós. As pessoas meio que existem, não é ninguém específico, é muita gente. E esse é um trabalho, na verdade, que é uma questão, é um problema em relação ao racismo. Quando você representa uma pessoa, você está representando um grupo, isso é injusto. Uma pessoa branca pode fazer tipos diferentes de personagens e, na verdade, não significa que todas as pessoas brancas são aquilo. Quando você escreve personagens negros, ou personagens indígenas, ou personagens LGBT, você traz talvez algum estigma, você traz algum estereótipo, você traz alguma coisa que é injusta na representação. Então, esses diálogos sobre como fazer melhor a história, na verdade não teve nenhuma conversa sobre isso, assim, qual que seria o seu papel na coisa. Ele está recontando, ou seja, nós estamos contando juntos através de processos. A gente conversou sobre esse diálogo do pai com o Jeremias no mesmo dia que a gente foi à primeira reunião com o Cidadão. Mas aí veio a publicação quando eu diagramei, joguei esse balão tudo de uma vez só. É que tecnicamente, quando você faz balão de quadrinhos, tem algumas regras. É muita informação, então você quebra para a leitura, até para guiar o olhar, para a leitura não ficar muito pesada. Então quando ele começou a ver que a gente estava deixando desse jeito, né, ele falou, cara, poxa, muito... E explicando tecnicamente, porque é um desabafo, né, é um crescente do personagem do pai, que ele vai buscar o filho na escola, que brigou, ele tá preocupado com esse tipo de momento da vida do filho, e ele leva uma batida policial indo buscar o filho, vai num crescente emocional de preocupação com o Jeremias e a situação que ele passou, que obviamente na primeira vez que ele recebe uma batida policial, mas ele também está preocupado, de forma subjetiva na história tem isso, assim, ele sabe, começou, o filho vai começar a passar por tudo que ele já passou, é para ser sem respiro. Porque ele está tentando falar com o filho não entende, porque ele tem 10, 11 anos, ele não entende. Por que ele não pode brigar, o que está acontecendo, por que estão atacando ele racialmente dessa forma, não entende ainda, tem que explicar. E então ele fala sem pausa, dava ser de uma vez, para a pessoa ler, né, mentalmente, e entender sem parar. Nem o pai teve tempo para processar o que ele estava falando. Algo que já está... A história dele vem nesse balão. Que ele precisava falar para o filho que vem adiando há muito tempo. Sabe? É uma conversa que vem sendo adiada ao máximo possível. Ele já falou com a esposa, com a Carol, a gente precisa conversar, né? Precisa conversar. Só que eles não sabem exatamente como. Porque como é que você vai falar para o menino, o seu menino, que o mundo vai ser extremamente cruel e violento com eles? Não queria nem que isso estivesse acontecendo. Essa demora, ela faz muito sentido. Eu lembro que quando teve as primeiras páginas anunciadas, o Sidney anunciava no Facebook, e aí eu estava lá, né, vendo a reação das pessoas, e aí ele colocou uma página que são os pais conversando, poxa, precisa conversar com ele e tal, né? E aí eu vi algumas pessoas na hora, no ao vivo, falando, conversa, sabe, pessoas negras, obviamente. Então existe uma verdade ali, porque não é nada também que a gente não tenha passado de uma certa forma. Eu nunca passei pela conversa exatamente, e da mesma forma que estava começando a construir a história, o Jefferson tem 3 filhos, então eu estava perguntando, e aí, como é que é? Tipo, você também não teve a conversa, é uma coisa diluída ao longo do tempo também, né? Só que quando você não tem essa conversa ao longo do tempo, você acaba passando por isso.
porque às vezes está acontecendo alguma coisa e você tem que explicar de uma vez e tudo mais. Hoje em dia tem muito mais ferramenta. Sim. Parar, sentar e ver um filme específico sobre o assunto. É verdade. Já abre o diálogo. Várias vezes com eles. Para chegar nesse lugar e até esse livro depois fazer o serviço. Se tornou isso, né? Nas escolas até isso. Aí me fez lembrar que assim, a gente passa por esse ponto, né, de defender esse balão. Era até para o pai se arrepender de verdade de como ele falou. Sabe? Então, sem respiro é para ter esse. Cara, não sei se eu falei isso direito. Porque ele já estava no roteiro ele falar, tipo, nossa, eu falei que nem o meu pai, eu falei de forma dura. Se você fala que nem o seu pai, se você tem 40 e tantos anos hoje, você fala que nem o seu pai falava, é duro demais, é sem ferramenta, é sem massagem. Não é assim que você conversa com uma criança, não é assim que você vai explicar para ele como funciona. Porque ia repetir o erro, exato, à toa, sabe? Exato. Tinha que passar essa ideia do estresse e tudo mais. O bacana foi também quando a gente começou a fazer as primeiras viagens com o livro, e eu acho que foi um que foi forte, assim, foi em Salvador. E depois do bate-papo, a maior parte das pessoas iam contar sobre não tinha perguntas, não tinha pergunta. Mas muitos vinham para falar sobre esse, cara, isso aqui vai me ajudar na conversa que eu preciso ter. No primeiro lançamento na Faculdade dos Humildes Palmares, teve um primeiro lançamento que foi na Faculdade dos Humildes Palmares, e depois teve um outro também lançamento grande na Livraria Saraiva, Homicida. Mas na Faculdade dos Humildes Palmares, um cara mais velho, assim, ele chegou atrasado, ele perdeu o bate-papo. E aí ele tinha comprado, porque ele achou muito, ele viu a capa, ele viu que era MSP e tal, não sei se você lembra disso. Aí ele veio lendo no ônibus, aí ele chegou, daí já estava assinando, e aí ele chegou e falou, eu sou pai, eu tenho 2 filhas, e eu falo desse jeito com elas. Eu entendi nesse quadrinho de vocês que eu não tenho que falar desse jeito. E aí foi muito forte, assim, porque a gente fez um pensamento muito específico de a gente precisa representar as pessoas negras de uma forma correta, porque nós somos nossa família, nossa vivência, mas não é só sobre a gente, é algo coletivo, beleza. Mas tem coisas que é instinto, era mais instinto, era mais feeling, assim. E esse quadro, né, esse grito que o pai dá, ele é sobre instinto, na verdade. Ele, racionalmente, ninguém quer falar assim. A representação é essa. E é uma representação que dá para compreender hoje como um homem negro que fica mais velho, assim, você tem muita raiva das coisas. E outra coisa, tem uma coisa de masculinidade, que isso parte não só de pessoas negras, mas tem uma masculinidade de não conversar, de não falar sobre seus sentimentos. Se você guarda demais as coisas que você está sentindo, isso vai escapar de um lado negativo. Você vai se envenenar com os seus próprios sentimentos ruins. E é esse o Alexandre, é esse o pai do Jeremias. Ele está envenenado por isso, com as dores da infância, da vida, de como o pai falava com ele, na tentativa de protegê-lo, mas de uma forma dura, e agora com o filho, no momento de cura, no momento de chegar, pedir desculpas para o filho, que é uma coisa que muito adulto não faz, pedir desculpas para os filhos quando erra, pedir desculpas e explicar por que, pedir desculpas 100%, mas explicar, olha, eu sei como você se sente mesmo, eu entendo você, para ter uma cena que é uma cena que até foi uma primeira que o Jefferson gostou muito, que é da vitrine. É quando o Jeremias vê na vitrine o reflexo dos pais como crianças. Porque daí ele entende, na verdade, eles realmente já foram crianças que nem eu. Porque uma criança não pensa nisso. Meus pais foram crianças que nem eu. Você sabe, mas não é. É saber, mas entender. E a gente sabe, principalmente se você tem a idade dos pais de Jeremias, como é crescer sem diálogo. E simplesmente vai lá, a vida é dura e vai lá. E isso vai ter um preço, isso tem um preço emocional muito grande. Então, queria colocar isso no pai, porque homens precisam conversar mais sobre seus sentimentos. Tá tudo bem. E aí ele chora, junto da esposa, ele tá triste de ter falado assim com o filho, e ela o conhece muito bem, entende isso.
E essa coisa de eles conhecerem muito bem, de eles estarem juntos há muito tempo, eu também coloquei no roteiro brincando isso no Alma. Uma família tem uma história longa, e essa história é bonita e também não, às vezes não é. Esse balão a gente precisou só explicar para o Sidney. Ele precisa ser assim. Quando ele entendeu a parte emocional disso, ele não falou mais nada. Mas ele tem a compreensão de tudo que aconteceu, tudo que eu entendi, tudo que eu vi. Eu estou agora pronto para a próxima etapa. Acho que é um pensamento que existe. Ele conversa muito até com... Eu passei por isso porque antes do Alma, entre o Pé e o Alma, eu fiz Roseira Medalha Ingênua. Exatamente nesse lugar. Essa é uma busca. Sobre busca ancestral, sobre olhar para o passado e entender família, né, essa coisa geracional. Então, ter feito o Roseira Chega no Alma, fazia tudo se dialogar muito. Sabe o que é interessante nesse momento? Assim, eu tava, na hora que eu entendi o que deveria ser a busca, né, na verdade eu fiquei pensando, quebrando a cabeça até chegar no griot. O griot foi, eu achei o fio todo assim. Mas a busca ancestral, eu não tinha uma busca ativa, mas eu estava pensando muito sobre isso. E aí ao mesmo tempo você colocou o Sankofa no Roseira, e eu tatuei o Sankofa. Tanto que você já tinha colocado na história, eu não sabia, e aí a gente foi fazer algum evento, que você falou, pô... Aí você... Taubaté. Aí você viu a tatuagem nova, assim, né? Você falou... Tava pra lançar. Eu não tinha visto o que você tinha colocado. O Sankofa, ele é uma adinkra, né? Os adinkras africanos são imagens, são ícones que representam coisas diferentes. Podem representar coisas simples, assim como coragem, ou então beleza, né? Uma adinkra de beleza, por exemplo, é mais específico de beleza feminina até, né? Que é um pente-garfo. É um pente-garfo, um desenho de um pente-garfo. E tem adinkras um pouco mais complexos. O Sankofa, ele basicamente ele fala, tá tudo bem você olhar para o passado, resgatar o seu passado. E é muito sobre você entender o seu passado, para entender por que você está agora no presente e saber o que fazer com o seu futuro. Se você perde a sua história, você perde a sua essência. E também vem da parte do aprenda com as coisas que aconteceram na vida. Mas você também... É uma dica dos poucos que tem tipo 3, 4 traduções e formas de comunicar gráficas. E tem a mais clássica, né? Que é como se fosse um coração que está em portões pelo Brasil inteiro e fora do Brasil, porque na verdade são escravizados que construíram os portões, que fizeram isso. Então eles colocaram isso de uma forma discreta, que é, eu vou lembrar do meu passado, sim. Então, com o passar do tempo, é bonito, né? Então, continua reproduzindo. Você vai no Leroy Merlin da vida, você acha um portão que tem um coração e tudo mais, mas é época bonito. Mas na verdade, originalmente, é uma das variantes gráficas do Sankofa. Porque é isso, as pessoas negras não sabem, não tem muita... Já é um privilégio o Jefferson conseguir chegar nos bisavós, por exemplo. Porque máximo do máximo assim, que você consegue ser, você tem lugar onde nasceu, nome e sobrenome, não dá, você vai ter 2 gerações, máximo 3 gerações, você não tem mais nada, você não tem documentação, some, né? Ao contrário de pessoas brancas, assim, que conseguem até chegar num ponto já, meu ancestral é do país tal, é da Itália, da Holanda, da Alemanha, consegue fazer isso. Então, pensando nisso, principalmente em São Paulo, que tem muitos, né, descendentes italianos, veio a ideia de colocar isso na história, né, do Franjinha ter essa possibilidade de conhecer seus ancestrais, seus ídolos. Isso é ótimo, todo mundo deveria ter esse direito, né? Mas o Jeremias, isso bate nele de uma forma que mas eu não consigo fazer isso. E começa a se entender que como o mundo é composto por muitas histórias, né? Cada pessoa é uma história, algumas histórias se perderam, muitas histórias se perderam. A dica do Alma. Tem uma dica do Alma. A Nancy é uma figura específica, né? Uma figura mitológica, né?
das histórias, né? Histórias diferentes em países diferentes da África. Mas o Adinka de criatividade é esse, e ele representa a NASA, né? Que seria o primeiro contador de histórias. Com o griot. É o primeiro griot, o primeiro contador de histórias, né? Que graças à sua inteligência conseguiu um baú de histórias de Deus. E aí a tia Nancy é uma personagem que representa a Nancy, porque nos Estados Unidos é Aunt Nancy, né? Os escravizados lá chamam de tia Nancy. E vai parecer mais interessante ter uma figura que fosse feminina, né? Então está muito mais focado nas figuras femininas o Alma, né? Na avó, na mãe e na tia Nancy. Muitos lugares, sociedades africanas são muito matriarcais também. Então é interessante falar das mulheres e como as mulheres protegem e cuidam das nossas histórias. E é isso. Por isso que é tia Nancy. Ao começo do Perry, ele gosta de escrever. Ele já gosta de escrever. Ele é criativo, ele gosta de ler quadrinhos. O Perry é a percepção de... Ele é criativo, ele gosta de quadrinhos, ele gosta de histórias. E vem o ponto de, na verdade, já que ele gosta de quadrinhos, ele quer fazer quadrinhos, mas simbolicamente é tomar controle da sua narrativa. Ninguém vai te dizer quem você é. Já no Alma ele começa a escrever e aí ele percebe que está faltando história. Que história tem o contador de histórias? Né? Qual a história do contador de histórias? E quando você é negro, você não tem tanta. Que roubaram de você. Da mesma forma que você for indígena, também roubaram de você. Então, até por isso que a gente coloca o Papa Capim também no álbum. Também é sobre isso. Né? Que é uma coisa que eu achei que talvez não fosse passar. Porque é a morte do Papa Capim, né? Ele é mais velho, é um fim de ciclo, né? Em que ele planta o limoeiro no bairro do limoeiro. Então, é sobre passagem de bastão, mas a gente precisa honrar os ancestrais. Entender quem veio antes, né? Sim. Que aqui a sobreposição atropela. E é o que tem que fazer ainda aí, aonde ainda tem pegada indígena. Se hoje existisse o bairro do Limoeiro, antes tinha outra história aqui. Tinha o quê? Tinha uma floresta, tinha uma aldeia, tinha o quê? Né? E a gente esquece. A gente está numa das maiores cidades do mundo, que mais recebeu africanos escravizados no mundo. O último país do mundo a abolir. E que a gente está andando entre espíritos, a gente está andando em lugares de muita dor. E antes disso, ainda teve toda uma luta indígena por sobrevivência. Muita gente morta, a gente está andando entre fantasmas. Então é importante, esse é o valor das histórias. A gente também tem através do entretenimento também, está fazendo registros emocionais sobre a vida, sobre as histórias do nosso país também. O quadro que as pessoas compartilham muito é Jeremias perguntando da família, né? Nossa, a gente negra já fez algo importante. Porque não sabe, ele não sabe, da mesma forma que muitos adultos não sabem. Então é importante dizer. Sim, fez muitas coisas. Na verdade, o começo de tudo é ali. E depois vai para o mundo. E as coisas vão. Só que muita coisa é roubada, né? Crédito é roubado e tal. O Jeremias ele é muito importante para a gente por muitos motivos. Ele obviamente foi muito importante para a nossa carreira, mas ele é muito importante para a gente conseguir contar coisas que a gente sempre quis falar. E não sabia nem como exatamente, né? Mas também, histórias roubadas é para todo lugar. Desde do menino que é ator, diretor, produtor, não sei o quê, mas ele está roubando a história de um autor negro. Que é o Alexandre Dumas. Esse apagamento, ele está representado nisso. Um menino negro, um menino branco, na verdade, que tem o seu talento, a sua vontade de produzir, mas na verdade ele não tem caráter. Então ele rouba a história negra porque funciona melhor, né? Para ele. Mas o Jeremias entendeu. Logo ele se torna um alvo. Logo ele se torna alguém para ser ridicularizado e diminuído. Tem essas camadas, né? Da história negra, desde a época da escravidão, das histórias apagadas, né? Desde essa época da escravidão até isso. Esse tipo de situação que acontece.
de autores brancos roubarem vivência negra para se bacanear e fazer sucesso com vivência negra. Isso acontece. Desde da Grécia Antiga. Também. Então é isso, né? A gente vê a história se repetindo. A gente tem que entender, de alguma forma, enquanto sociedade, algumas coisas para essas coisas pararem de acontecer. Eu acho que o Jeremias vem para um lugar de validação do nosso trampo. Sim, também. Algumas oportunidades ainda a gente sabe que eles são limitados justamente por causa do tipo de história que a gente faz. A gente tem um tipo de discurso específico e a gente não faz qualquer coisa, a gente não vai topar qualquer coisa. Então teve coisa que apareceram, oportunidades, faz tal coisa, a gente fala, não, aconteceu já, sabe? Fala, não, mas por que não? Putz, porque na real vai conter algumas coisas que eu acredito. Tipo, vamos fazer um negócio de Monteiro Lobato, Lovecraft? Não, cara. Não. Muito sem noção. Não, são coisas que mesmo antes a gente não fala, não. Sim. Eu, hein? O Jeremias veio com uma resposta de não, fala mesmo sobre isso. E foi escrevendo pele que eu entendi, na verdade, o tipo de história que eu quero contar. Assim, como eu falei, a carreira me levava para fazer muita coisa, trabalhei esses 10 anos iniciais aí, muito com animação, e nunca com projeto com esse tipo de discurso. Né? Então, como eu falei, tinha antes de Jeremias, a gente não trazia para o trabalho profissional o próprio discurso. Né? Sim. Enquanto a gente amadurecia nosso próprio discurso durante a vida, a gente não tinha nem... Querendo ou não, por um lado foi bom, porque talvez a gente tivesse feito errado. Talvez a gente tivesse reproduzido alguma coisa que mais novo, a gente estaria reproduzindo de uma forma incorreta e tá para sempre. E existe para sempre. Sabe? Então o Jeremias, a gente está com um discurso mais... com caras mais velhos e... eu entendi isso aqui. Esse convite e esse livro específico acaba ele sendo um editor que direciona a nossa carreira daí para frente. Sim. Né? Sabe? De direcionar a nossa produção como autores, independente de Jeremias. Além de ter toda essa questão de validade do nosso trabalho, a relação com os leitores fez com que a gente entendesse de uma forma muito prática a importância de se contar histórias, a responsabilidade de se contar histórias, porque as pessoas chegam nos eventos pra gente com um discurso muito emocionado, né? E com uma percepção de mundo, assim, ou diferente, né? Com pessoas que não são negras. Falam, caramba, eu entendi alguma coisa aqui, eu entendi algo sobre o meu comportamento, sobre o comportamento de pessoas ao meu redor, eu entendi a minha responsabilidade como pessoa branca. E pessoas negras, que era a nossa preocupação principal, eu me vi aqui. O Jeremias, ele mora no centro da cidade, ele tem o pai, tem a mãe, os pais são arquitetos, ele estuda numa escola que você vê que é uma escola particular, ele fala nisso, mas você vê que não é uma escola pública, né? Se é outra coisa se fosse uma escola pública. Ou seja, ele foge dos estereótipos. Foi de propósito? Foi, porque a gente vê muita representação de famílias partidas, vê a representação da pobreza extrema e da violência. Isso existe? Isso existe, mas somos todos assim? Obviamente não. Então é importante mostrar pluralidade. Né? E é isso, eu cresci aqui no centro da cidade. Nasci na Santa Casa, aqui do lado. Então é o meu ponto de vista. Né? É um ponto de vista de trânsito das pessoas, de tipos diferentes de pessoas. E de como, na verdade, você está num lugar não lugar. Porque da mesma forma que já aconteceu em Tirana, onde você mora? Eu moro no centro, eu moro no Guadalupe. Você é playboy. Porque você vê que alguém da quebrada que tá falando. Mas se alguém um pouco mais Tirana, fala, você mora na Cracolândia, meu Deus, eu só fica quase dó e medo. É um lugar não lugar.
Esse lugar no lugar é muito representativo com uma pessoa negra, inclusive não retida. É um lugar no lugar. Então o centro é muito funcional. Eu pessoalmente contar essa história também. E para sair do estereótipo, para colocar os pais como pessoas fora desse estereótipo, numa profissão elitizada. Sabe? Não somos múltiplos, somos vários, estamos em caminhos diferentes e ninguém vai dizer pra gente que a gente tem que ficar no lugar que queria que a gente ficasse. Porque na pobreza extrema, no perigo extremo, a gente vai sair desse lugar. A gente vai falar sobre isso. E se tiver vergonha sobre isso, uma pessoa branca com vergonha de ouvir essas coisas, cara, sinto muito, não é problema não. Sente um desconforto, é um desconforto. Não é que falam mal, falam muito bem no nosso trabalho. Falam muito bem. Mas é um trabalho que gera esse tipo de desconforto, esse tipo de ruído, esse tipo de culpa branca. Desculpa, eu não tenho nada com isso. Não é porque a história tem protagonismo negro que de repente tem uma grande violência. Violência, a gente está falando sobre vivência negra e sim sobre racismo. Violências são várias. São vários tipos. Às vezes um olhar em silêncio, a gente falou isso. O Jeremias está cheio de violência, violência branca. A cena do Pele, que a gente até comentou outro dia, a gente falou disso, no fim do Pele, né? Uma moça que quer sentar do lado, uma moça branca que quer sentar do lado dele no ônibus, ele puxa a bolsa, não sei o quê. Essa é uma violência que ela tem que dizer de uma palavra. Ele entendeu. Né? Já o fim da história, tal, ele entendeu por que ela não sentou do lado dele. Ensinante. É um olhar, é um desprezo. Tem diferentes tipos de violência. Eu estive num evento recentemente no Sesc Consolação, de literatura, de algumas coisas como arte, de arte contemporânea, de lambilã, sabe? Quadro, serigrafia. E tinha uma bancadinha assim, sei lá, uns 7 quadrinhos. Então, os quadrinhos estavam lá no meio da feira e a coisa, mas é quadrinhos? Quadrinhos é literatura? O que você acha? A gente vai começar essa conversa aqui. Entendeu? Então, assim, todo esse não lugar do quadrinho, assim, tem um não lugar das pessoas pretas, não retidas, né? Os negros, né? Os pardos. Um não lugar que se associa direto com mesmo para os etílicos, os que, como eu falei antes, né? Se catequizaram. Então também esqueceu tudo, né? Sua própria história. Isso assim, que o Jeremias se relaciona com tudo isso, vai para um lugar de todas as possibilidades, inclusive com quadrinhos. O quadrinho está nesse lugar, não lugar na arte, está num lugar da literatura. Né? As pessoas não sabem o que fazer com quadrinhos, assim, não sabem como classificar muito bem, porque se manteve essa percepção de que quadrinhos ou é infantil ou é super-herói. Não é só isso, mas não é só isso mesmo, assim, mas em nenhum lugar do mundo. Tem muitos tipos de quadrinhos, estão disponíveis para quem gosta. Quando eu entrei na Quanta, não era meu dinheiro que estava pagando a mensalidade. Era minha tia, né? Tanto minha tia quanto a minha avó, dedico a elas os dias, inclusive o Fim da Noite, né, que saiu recentemente pela editora Darkside com o desenho do Jobs, também fala muito das duas, principalmente da minha avó, assim, vivências dela e tal. Teve apoio receoso, porque, cara, não é um trampo, sabe? Não é um trampo, tipo, que conseguiam assimilar de uma forma plausível, tipo, vou lá, tenho carteira assinada, tenho 13º, tenho tudo certinho, ganho mensalmente. Então, durante muito tempo, foi muito tropeço, assim, de como trabalhar com desenho, se eu não estava, às vezes, trabalhando fixo. Então, houve uma preocupação bem grande, mas um apoio também, de tudo bem. Se a gente dentro do meio, né, é difícil enxergar essas possibilidades, imagina quem está de fora.
Vocês são meio cabeça dura, né? De estar assistindo com isso. Sim, eu era teimoso, sabe? Tipo, porque realmente eu não estava visualizando. Eu estava visualizando trabalhar com outras coisas. Eu não tinha um plano B, na verdade. Esse era o ponto. Eu fui muito teimoso e arrogante, sabe? Eu não tinha um plano B. Eu queria fazer isso que eu faço hoje. Eu tenho um alívio triplo de ter conseguido produzir coisas legais e que as pessoas consideram. Porque na verdade eu postei tudo nisso. Sabe? Eu não fiz faculdade, eu não foquei em arrumar os trampos que ia me manter, sabe? Não, eu apostei tudo nisso. Porque eu não queria reproduzir um tipo de arrependimento que eu via também na minha família, assim, sabe? De não ter explorado suas possibilidades, sabe? Porque certos sentimentos, eles são ancestrais também. Você vê que a pessoa queria 1000 coisas, mas a vida não permitiu. Então eu tenho um alívio muito grande e veio desse apoio de casa. Mas eu sei, eu fui arrogante, eu fui cabeça dura pra caramba. E paguei o preço por isso. Eu pago o preço por isso. Mas, pelo menos hoje eu tenho um alívio de falar, não, tudo bem, eu não tava maluco. Eu tinha muito medo de, na verdade, ser muito ruim. Muito ruim. Porque às vezes, assim, a gente conhece, a gente que não... O medo que tem esses muito ruins que a gente olha e pela origem, pelo berço, pelo caminho. Ela pode continuar eternamente. Continua produzindo. Se não perceber direito da onde a gente, do nosso lugar Não, eu sabia que eventualmente se eu fosse muito ruim, eu ia ter que desistir, arrumar um emprego X, um cursinho, vamos fazer uma faculdade, vamos ir pro caminho internacional, porque tipo, esse aqui não é pra mim, ia ser muito triste. Porque assim, a gente vai o discurso de Dr. Jeremias, precisa ser 2 vezes melhor. Nessa regra que estava comentando aí, a gente olhava e fala, porra, meu trabalho já está melhor do que XY ali, tá? Mas não é bastante. Não é bastante. Aquele ali está tendo trabalho, aquele ali está trabalhando com isso e para cada lugar. Mas não chega ainda a vez, o espaço. Né? Sim. Então esse peso, esse olhar já tinha. Né? Tem o fulano ali, essa é a régua. Essa é a régua. Tem fulano, tem ciclano que a gente está olhando e tá. Então o que eu faço dá para encarar, dá para entrar no mercado. Sim. Isso é a aposta dos cabeça dura, de tentar se colocar. Mas esse lugar vem a gente já chega com uma dúvida tão grande que a gente não sabe. Então eu tinha um medo muito grande. Porque assim, como eu falei, por exemplo, eu tive que fazer o colégio técnico focado para o mercado. Tipo, esse era o plano A. Eu ainda estava no colégio técnico quando um amigo que estudou na mesma escola e tal, ele branco, ele era revoltadinho da escola, assim, e era pichador, né? A cunha que ele tinha era um pichador. Um moleque que vai lá e a marca dele estava em todo lugar. E toda semana a mãe dele era chamada. Só que nunca era suspenso, não sei por que aconteceu. Para alguns, né? Era fácil ser suspenso ou expulso, para ele não. Mas assim, o Macané, ele deu uma bica no ensino médio. Eu nem sei o que ele foi fazer, se ele foi fazer escola pública mesmo depois, mas anos depois ele apareceu como artista plástico renomado aí, mundo afora. Mundo afora. Ele... Isso é uma inspiração. Então, ele voltou ainda no segundo ano, ele voltou lá na escola para me convencer a sair trabalhar com ele. Ele saiu, estava trabalhando com livro didático e tal, né? O moleque ainda assim, 15 anos, 16 anos, sabe? E o moleque já estava com os esquemas de trampo com desenho.
Ele apareceu lá, visitou a escola só para me encontrar e chamar, cara, tem área. Aí vem a perspectiva da diferença, tá? Eu vi a trajetória dele, a gente conviveu muitos anos na escola, a trajetória dele. As portas para ele nunca se fecharam. Mesmo que ele estivesse tentando, ele tentou muito. Então assim, mesmo com meio que esse apadrinhamento da parte dele, que cara, vem comigo hoje, não me senti seguro, cara, deixa eu continuar no que é seguro, esse plano A. Então no começo nem eu enxergava essa possibilidade real. Minha família, cara, você tem algo mais seguro aqui. Sério. Nem eu tinha certeza se ia dar certo. Imagina quem está no entorno. Então, para mim, o ciclo se fechou para abrir outro, por causa da minha tia, né, que é professora, né, de literatura e tal. Ela botou gibi na minha mão, ela botou livro na minha mão. Não teria nada sem ela. O ciclo se fechou quando eu botei o jabuti na mesa dela, na frente dela. Aí o ciclo se fechou para mim. Aí começou outro, que eu não sei qual é, porque eu não começo. E o PL, na verdade, auxiliou de uma forma em que eu já tinha lido um quadrinho meu antes e tal, mas o PL fez com que a gente conversasse sobre negritude, coisa que a gente na verdade a gente nunca tinha feito. Então a gente conversar sobre isso, ela contar umas histórias, sabe? Muito fechada. Então a gente conversar sobre coisas que aconteceram com ela, sabe? Coisas que eu não sabia, só fui saber depois de velho, assim, aquela coisa que aconteceram, situações da vida, sobre racismo e tal, que ela passou, ela nunca tinha contado. Então, ela me conheceu de uma forma mais ampla, me lendo. Isso também foi isso, é um fechamento de ciclo.